Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Estamos aqui em mais um vídeo Reflexões de Aeroporto. Estou gostando de fazer essa série de vídeos, não é nenhuma série na verdade. Acho que eu vou fazer uma playlist, o que vocês acham? Me conta aí. Como eu cheguei no Brasil, né, semana passada e estou aqui, acabei de chegar em Brasília. Estou indo para Chapada, né, para o nosso retiro lá do dia 21 ao dia 24. Se você está assistindo no dia que esse vídeo vai ser lançado, que eu estou gravando hoje de manhã para postar de noite, ainda dá tempo, a gente faz que nem coração de mãe, a gente encaixa você, caso você queira muito participar da nossa greve. Então tem aqui na descrição do vídeo todos os detalhes sobre esse retiro maravilhoso. Eu já vim mais cedo para me preparar, já para me integrar com o local, enfim, estou super animada e estou aqui. Na verdade, assim, eu fiz um vídeo falando, né, o outro vídeo de aeroporto que eu fiz, eu falei sobre as feridas emocionais e tudo, né, comentei sobre um passo a passo, assim, bem simples, sobre como começar a curar as feridas e tudo, e aí eu recebi várias perguntas no Instagram, também, a última caixinha que eu abri sobre essa questão de ego e alma e tal. E sempre que eu falo disso nos vídeos, tem muita dúvida sobre essa questão, né? Então, será que a gente sabe realmente que a gente fica falando sobre as feridas? A gente já traz as dores na alma e daí o ego isso e o ego aquilo, mas será que a gente entende, assim, de forma clara a diferença entre o ego e a alma, né? Então, eu vou tentar explicar para vocês, assim, de uma forma, eu já vi muitas explicações a respeito disso e tem também muito, assim, o que eu sinto, né, em mim, dessa diferença, assim, de ego e alma. Então eu vou tentar juntar um pouco, né, e usar um exemplo bem bacana que eu também aprendi no curso lá da Alice Bourbeau para passar para vocês, tá bom? Se você gostar muito desse tipo de conteúdo, quiser aprender mais sobre espiritualidade aí na prática, no dia a dia, como curar suas feridas emocionais, você gosta de tarot terapêutico, gosta do assunto nutrição holística, chama gêmeos, então já clica aqui, se inscreve, deixa seu joinha, comenta, compartilha, aquela coisa que ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas, tá joia? E se você quiser saber mais, se aprofundar cada vez mais nas suas curas, eu te convido a conhecer o Jaiminha Flix, que é o nosso streaming, aí tem mais de 500 vídeos para te ajudar no seu processo de despertar de consciência, e também tem o PITA, que é o meu programa de iniciação à terapia alimentar, para você cuidar da sua alimentação através da nutrição holística e te ajudar a ativar os seus processos de autocura e equilibrar as suas energias, né? Se alinhar com o seu processo de evolução espiritual também através da alimentação. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, os links para vocês, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente pode... A Liz usa um círculo da vida que eu acho bem bacana, que é assim, né? Vamos imaginar um círculo com 4 camadas. O centro dele é o eu sou, então o centro dele é a nossa alma, né? Então nós somos criados, na nossa essência do mais puro amor. Nós somos centelhas divinas da fonte criadora. Então pensa que quando, né, sai aquela centelha da fonte divina e forma a nossa alma, nós somos puro amor. Inocentes, né? A gente começa a encarnar para viver a dualidade aqui na matéria e então se desenvolver como espírito, vivendo essa dualidade. Então aprendendo a equilibrar matéria e espírito, digamos assim, né? E alma. E através desses aprendizados de centenas, milhares de vidas, nós vamos alcançando a nossa evolução espiritual até que a gente chegue num patamar em que a gente não precise reencarnar mais, ou seja, não precisa de um corpo físico, quando a gente aprende a vencer a questão da dualidade, né? Se equilibrar bem entre a matéria e o espírito, a gente está pronto aí para uma nova fase de evolução apenas espiritual, sem precisar de uma matéria. Mas é extremamente necessário que a gente passe, inclusive aí tem várias vertentes, digamos assim, né, dessa evolução espiritual, que muitos dizem que a gente começa pelas formas mais rudimentares de vida, né, e vamos passando aí pela evolução no reino vegetal, no reino animal e depois como humanos, enfim, e tem as pessoas que isso para quem é, digamos assim, almas criadas aqui no planeta Terra, e tem a galera toda aí que já vem de outros orbes mais desenvolvidos, que vieram aí no início
do povoamento, digamos assim, do planeta Terra, já com todo um conhecimento tecnológico, inclusive de outros orbes, e aí é o pessoal que já está encarnado desde o período de Atlântida, Lemúria, Antigo Egito, enfim, né, civilizações pré-Inca, com mais, em média, aí, de 12 a 15 mil anos antes de Cristo, né? Então foram híbridos, digamos assim, né? Muitos que já vêm de outras orbes e começaram a reencarnar aqui. De qualquer forma, todos temos essa alma, mais antiga ou mais novinha, digamos assim. Então esse é o centro, né, do nosso ser, é a nossa alma. Quando nós reencarnamos, nós ficamos sempre conectados através da nossa intuição, desse eu sou com o nosso eu superior, né? Então é como se nós reencarnássemos numa forma de fractal. Também a gente pensa que os fractais são só para mestres ascensionados e tudo mais, mas nós sempre temos a nossa essência conectada lá no plano espiritual, e nós reencarnamos aqui sempre em duas polaridades, masculino e feminino também, para aprender sobre essa dualidade, às vezes encarnados ao mesmo tempo, na maioria das vezes não, né? Quando encarnados ao mesmo tempo, a famosa caminhada de chama gêmea, se concordando ou não, enfim, esse não é o tema aqui do canal, já que estou falando de alma, estou dando uma passada, né? E então, esse é o eu sou, ou seja, né, a minha alma, o que, assim, a minha essência, quem eu realmente sou. Como eu sempre gosto de dar de exemplo, é o ator e não as personagens, né? Então nós temos lá a Julia Roberts, ela é o eu sou, é a pessoa, né? E aí ela faz vários filmes, enfim, já deve ter feito várias peças de teatro, não sei exatamente a carreira dela como começou, mas ela faz aí vários papéis e cada papel ela se torna uma atriz melhor, né? Então é exatamente cada encarnação. Então esse é o eu sou, é a nossa essência. Não tem erro, digamos assim, essa essência. Quando estamos muito conectados ao nosso eu superior, ao plano espiritual, a gente sabe exatamente para que veio, nós não temos dúvidas, enfim. Porém, esse eu sou também vai passando, digamos assim, vai carregando em si certas dores de alma de uma encarnação para outra. Então, quando nós falamos das feridas emocionais, são essas dores, porque essa alma, ela vai, digamos assim, evoluindo. Por quê? Porque ela vai acumulando experiências boas e não tão boas assim, traumáticas, por exemplo, né? Por causa das próprias escolhas, por causa do livre-arbítrio, interferência de outras pessoas na nossa caminhada. Então, esse eu sou também vem carregado de dores, de feridas, né? Como se a gente nascesse puro e perfeito e fosse perdendo isso na experiência da dualidade aqui, né? Então, nós vamos depurando, digamos assim, né? Essa essência, porém, é sempre importante lembrar que mesmo com a alma, digamos assim, ferida, mesmo com as suas experiências, nós sabemos exatamente quem nós somos, e é essa a grande diferença da alma para o ego, né? A gente sabe, por exemplo, nós estamos aqui para uma missão, a alma, o eu superior, sabe inclusive tudo que já passou aqui, por que está passando por isso, por que escolheu inclusive passar por certas provas e expiações. Afinal de contas, o planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Então, quanto mais conectado nós estamos com a nossa espiritualidade, mais certeza a gente tem, né, do que fazer, do porquê as coisas estão acontecendo. Porém, viemos para viver a dualidade e temos o nosso ego. O que é o ego? O ego é o nosso conjunto de crenças, limitantes ou não, que nós adquirimos a partir do momento da fecundação. Então, a partir do momento que a gente começa a ser gerado lá no útero, né, da nossa mãe, cada personagem, né, então cada vida são egos diferentes, e cada ego vai influenciar de forma positiva e negativa para a evolução. Então as pessoas perguntam, mas você dá um exemplo de ego saudável, né? Porque eu sempre falo do ego ferido. O ego ferido são as máscaras, na verdade, que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida para sobreviver, digamos assim, conviver com a dor das nossas feridas emocionais, né? Para se defender, literalmente, né? O ego ferido, ele é gerado para se defender. Já o ego, o que é o ego saudável? É tudo que nós aprendemos, nossos valores morais, nossos conhecimentos intelectuais ao longo das vidas. Então, por exemplo, assim, numa vida eu vim e, sei lá, eu nasci numa família lá de bruxona e eu aprendi sobre fitoterapia, aprendi sobre as ervas,
aí, tipo, isso ficou armazenado nos meus registros acásticos, no meu DNA, da minha memória de alma. Aí numa outra vida eu vim e aprendi, sei lá, sobre alimentação. Na outra vida eu vim e aprendi sobre tarô. Na outra vida eu vim e aprendi sobre limpezas energéticas, sobre como manipular as energias. E aí tudo isso foi impresso no meu DNA de alma, na minha memória, dos meus registros acásticos. E nessa vida, por exemplo, eu vou resgatando aos poucos todas essas memórias que, graças àqueles egos, né, ou seja, a cada vida, aquele conhecimento intelectual, lembrando que a nossa evolução ela é sempre em dois pilares, né, a evolução moral e a evolução intelectual. Então todo conhecimento adquirido ele fica também registrado, e quando nós usamos eles, por exemplo, para o bem da humanidade, para o nosso próprio bem, para a nossa evolução, para o bem das pessoas que estão à nossa volta, né? Então, assim, quando a gente vai reencarnar é aquela coisa, cada um já tem, digamos assim, o seu currículo de alma, né? E aí tem muito conhecimento que ele foi adquirido através do ego, da parte do ego saudável, ou seja, os registros que geram valor positivo para aquela alma. Né? E o problema é que o ego, esse conjunto de crenças, positivas ou não, ele fica, né, a grande parte dele, como que ela é formada, né, através do nosso corpo mental. Então nós temos aí o nosso corpo espiritual, que é o centro, digamos assim, desse círculo, o eu sou. Nós temos o nosso corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico. É impossível isolar um do outro. Nós somos, né, quando a gente fala de terapia holística, é essa visão do todo. Então não tem como a gente tratar só do corpo físico sem achar que isso vai influenciar o emocional, o mental. Isso não existe, né? Eu vou cuidar só do mental, isso não vai ter impacto nos outros corpos. Não existe, né? Então, assim, não tem como a gente desvincular. E aí, o que acontece? O que é o nosso corpo mental? Nosso corpo mental pensa numa HD de computador sem nenhuma inteligência. É só a HD. É só um disco rígido que vai armazenar a informação desde o momento em que você é um feto, né? E ele vai armazenar tudo. Então, o nosso cérebro, ele armazena, por exemplo, eu estou olhando aqui agora, tem uma praia de alimentação, tem esse negócio que foi o demônio que criou, que se chama Nutty Bavarian, que é aquelas castanhas super açucaradas, que tem um cheiro assim desesperador de gostoso, mas o negócio é açúcar do mês inteiro, você comer um saquinho, né? Então eu estou olhando tudo aqui em volta de mim, e o meu cérebro está registrando absolutamente tudo, né? A grande parte disso vai lá para o nosso inconsciente, mas não é porque eu não me lembro de todos os detalhes, que tem pessoas que têm, né, esqueci o nome da memória, quem se lembrar, o Sheldon daquela série da Big Bang Theory, tem esse tipo de memória que a pessoa lembra de data, de momento, até horário, né, de que tudo aconteceu. É como se vai para a parte consciente, digamos assim, né, a vida toda da pessoa. Nosso cérebro é fantástico, talvez a maioria das pessoas não se lembram, mas fica tudo lá registrado. Então tudo aquilo que, tipo assim, você cresceu ouvindo, por exemplo, não deixa o chinelo virado, que senão a mãe morre, né? Uma coisa muito do brasileiro isso, né? E assim, é meio que digamos assim, que é um impulso seu, toda vez que você vê um chinelinho virado, você vai lá e desvira. E você mesmo se pega rindo de você por ainda fazer isso, mas é algo tão inconsciente que você, tipo assim, te dá uma agonia absurda ver aquele chinelo virado. Sabe, assim, só pra vocês terem uma ideia, né, de como, assim, sutil, só que pensa isso, por exemplo, para coisas negativas, né, por exemplo, você ouviu, cresceu lá, eu cresci ouvindo isso, assim, homem não vale nada, você não pode confiar em homem tem que gostar muito mais de você do que você dele, então, assim, não demonstre muito sentimento por homem, senão ele faz você de gato e sapato. Minha avó falava isso pra mãe, minha mãe falava isso pra mim, né, e então, assim, isso é uma crença muito enraizada. Então, a partir do momento que eu tomo consciência dessa crença, eu consigo trabalhar em cima dela, tipo assim, porque elas traziam traumas, digamos assim, delas, na verdade minha avó, assim, né, porque minha mãe, tipo, não tinha nenhum trauma, assim, na verdade ela repetia aquilo por causa da minha avó, e não teve uma vida romântica saudável por causa dessa crença limitante, né, dela, e automaticamente elas passaram pra mim. Então, assim, levei muitos e muitos anos, por exemplo, pra entender que isso estava muito impresso dentro de mim e que não era exatamente assim, mas para chegar nessa consciência eu arrebentei com todos os meus relacionamentos até chegar nesse nível de consciência, né? Ainda com uma Vênus em Virgem, não ajuda muito o coração peludo, né?
Então, assim, tudo fica registrado, mas ele não tem inteligência nenhuma. Então, o ego, ele não tem, né, que nasce a partir desse mental não inteligente, ele não tem filtro, né? Ele não entende que ele escuta. Então, a criança, por exemplo, eu escutava isso quando era criança, não tem aquela coisa assim do, a minha mãe tá falando isso, mas porque a minha avó falava isso e a minha avó teve um trauma com homens. Mas não necessariamente isto é uma verdade universal, porque eu vou conhecer homens que são confiáveis, então eu não preciso carregar isso para minha vida romântica. A criança pensa isso? Claro que não. Ela registra tudo aquilo, né? Então, por isso que é aquela coisa assim, tem gente que reclama, meu filho não come nada saudável, e você come? Não. A criança, ela tá vendo, ela vai muito mais pelo exemplo do que pelo que você tá falando, né? Porque ela fica o tempo todo observando e registrando tudo, né? Então, se você, tipo assim, vê o pai e a mãe comer uma fruta e fazer uma cara, a criança vai achar que é gostoso? Claro que não, é isso que ela tá vendo, né? Então, assim, o ego começa por esse mental, que é uma grande HD, mais de 90% está no nosso inconsciente, então a gente a vida inteira faz escolhas, assim, tem impulsos, tem reações, sem saber por que está tendo, na verdade, né? E quando a gente começa o processo de autoconhecimento, começa a se entender melhor, entender como funcionam essas feridas, a gente começa a ter essa consciência do porquê nós escolhemos o que escolhemos, reagimos porque reagimos, e é aí que começa a grande virada, né? Mas o ego, ele é extremamente essencial, tanto para nos mostrar o que a gente precisa trabalhar em relação à alma, quanto para adquirir esses conhecimentos de uma vida para outra, né? Que é o nosso ego saudável, os nossos valores morais e tudo mais, né? E aí nós temos o nosso corpo emocional, que dispensa muitas apresentações, digamos assim, né? Ou seja, é diferente de sentimento, né? Emoção e sentimento são coisas diferentes. Sentimento é aquela emoção, digamos assim, a emoção, ela é do ego, o sentimento é da alma, né? Então, assim, eu posso ter várias emoções, digamos assim, causadas, inclusive, por esse ego ferido ou o ego saudável, mas a emoção, ela é momentânea, o sentimento é algo mais enraizado, né? Então eu sinto aí, digamos assim, um desejo por alguém, eu sinto uma afinidade por alguém, aquela pessoa me causa boas emoções, eu vou conhecer aquela pessoa mais a fundo, eu vou conviver com aquela pessoa e vou desenvolver um sentimento por ela que eu posso, inclusive, levar de uma vida para outra, né? Então, nós temos aí 4 emoções básicas, que é a raiva, a tristeza, a alegria e o medo, né? E hoje em dia tem, acho que, se eu não me engano, catalogados aí 24 tipos de emoções, né, que nós temos. Mas as 4 básicas são essas, assim, que tem até aquelas carinhas, né? Como é que você tá hoje? Triste, alegre? Você já viu aquelas carinhas que às vezes tem em escritório, né? São as 4 emoções básicas do ser humano. E as nossas emoções, elas podem vir, digamos assim, desses insights do mental. Então eu reajo, são as nossas lentes, né? Cada um tem um par de lentes completamente diferentes em relação ao mundo, porque cada um tem uma HD diferente. Então, cada situação vai ativar emoções diferentes. Então, a mesma situação para 2 pessoas tem reações emocionais completamente diferentes. Por quê? Porque a HD traz um histórico diferente em relação a cada situação, né? Então, uma coisa está diretamente conectada à outra. Então, por exemplo, assim, se você mostra para uma criança um chocolate, ela, né, e ela não tem nenhum problema de saúde, então ela vai olhar aquilo e vai causar uma alegria muito grande. Se você mostrar o mesmo chocolate para uma pessoa que é diabética, por exemplo, e está numa dieta super restrita, mas que ela adora chocolate, aquilo vai causar uma tristeza, uma raiva até, né? Porque ela não pode consumir. Então, é a mesma situação, é o mesmo chocolate, mas em pessoas diferentes causam reações diferentes, né? E aí nós temos o nosso corpo físico, né? Que é o nosso corpo mais denso, digamos assim. Então, automaticamente, quando eu trago, vamos pensar que é essa camada externa. Então, é a última camada, digamos assim, do nosso ser, a mais evidente, a mais externa, digamos assim, a mais exposta. Então, por isso que a escola da Lisa chama Escute Seu Corpo, né? Porque o corpo é como se fosse a última, digamos assim, a última oportunidade da gente se conhecer, né? Então, e ele está mostrando ali, como a gente está aqui encarnado,
ele dá muitas dicas pra gente de como estão funcionando esses outros corpos, né? Então, como que a minha história de alma está influenciando junto com o meu ego, né? Então, essa dualidade aí, que é formada pelas minhas emoções e pelos registros do meu mental, né? Então, todas as doenças, elas é uma, digamos assim, uma materialização, né? Desse conjunto de alma, mental e emocional. Então, quando eu escuto, por exemplo, eu estou com uma alergia, eu estou com uma intolerância alimentar, o que o meu corpo está querendo me dizer? O que o meu corpo físico está querendo dizer? É muito normal, por exemplo, quando eu faço os retiros, as jornadas de cura, que quando eu faço a limpeza dos chakras e tal, o reequilíbrio dos chakras, as pessoas tenham reações físicas, né? Porque é a última forma de expurgar aquela energia negativa, por exemplo, de fazer aquela limpeza de todos os outros corpos. Então, assim, eu posso já trazer uma questão de alma, de uma vida para outra, que já traz um certo desbloqueio, digamos assim, um certo bloqueio naquele chakra ou desequilíbrio, e aí junta com tudo que eu escutei a vida toda, que reforçou aquilo, né? Então isso me causa uma reação emocional que eu reprimi a vida toda, ou seja, eu ainda, digamos que a gente pressionou ainda mais aquele chakra. Quando eu venho e faço aquela limpeza, aquela energia sai com tudo através do meu físico, né? Então expurga essa energia de alguma forma, porque todos esses corpos estão ligados, né? Então tem pessoas que, quando eu faço, por exemplo, a limpeza do chakra sacral, ficam menstruadas, tipo plexo solar, eu sempre aviso as pessoas, né? Pode causar vômito, porque está ligado ao estômago, reações na pele, né? Então, assim, inúmeras coisas. Teve uma querida que teve tipo aquele derrame na vista, né? Por causa de uma grande abertura do terceiro olho, onde ela foi ao médico, tudo não era nada de grave, realmente era uma questão energética. Então, assim, por que chega até o nosso corpo físico? Porque todos os nossos corpos estão conectados, né? Então, assim, o nosso ego, né, assim, a diferença dele, principalmente em relação à nossa alma, é que ele é passageiro. Então, a cada vida, a cada personagem, né, que nós vivemos, que a nossa alma utiliza, digamos assim, daquele ego naquele momento para trabalhar as suas questões. E ninguém nasce por acaso, né, na família por acaso, num país por acaso, tem todo um planejamento encarnatório. Nesse nível agora que estamos, né, de planeta, nem sempre foi assim. Tiveram muitas reencarnações compulsórias, que é meio assim, todo mundo tá novo por aqui, deixa reencarnar e vai. Vão que vão, tipo, adquirindo experiência, até que chega uma hora que até pro equilíbrio do planeta e tudo, a gente começa a monitorar essas reencarnações. E aí sim os planos encarnatórios começam a ser muito bem planejados para que não tenham grandes desequilíbrios, e as almas que já vão chegando numa certa idade, digamos assim, é tipo quando a gente está no jardim da infância, que dão lá uma coisa pra gente colorir e algumas coisas assim, mas nada muito de acordo com o que a gente vai passando de série, vai aprendendo, digamos assim. A quantidade de professores muda, né? Então, às vezes, antigamente, pelo menos, não sei, antigamente me chamam de velho, mas é isso, né? Às vezes era tipo uma professora para várias matérias, depois começa a ter um professor para cada matéria, às vezes começa a dividir a matéria em várias, né? Mesma coisa para aula. Então começa a ter um monitoramento mais de perto. Quando você vai prestar um vestibular, tem cursinho, tem isso, tem aquilo, tem aula de reforço, então é a mesma coisa. E isso para a energia de todo o planeta e, consequentemente, para todos que encarnam aqui, né? Então hoje em dia todos temos planejamentos encarnatórios que estamos reencarnando aqui no planeta Terra, principalmente nessa fase de transição planetária, né? Então, assim, não é nada por acaso. Então, esse ego, digamos assim, ou seja, a formação desse ego também foi escolhida, né? Então, se eu tenho questões para trabalhar, os pais que vão ativar essas feridas emocionais foram escolhidos, aceitaram isso, né? E nós aceitamos também, antes de reencarnar, né? Então, assim, claro, o nosso maior desafio, um dos grandes, né, desafios enquanto encarnados aqui, é viver essa questão da dualidade e ir aprendendo aos poucos a diferenciar quando é a voz do nosso ego e quando é a voz da nossa alma dentro de nós. E é um desafio constante, né? Então, uma dica que eu posso deixar aqui, mas que mesmo assim, tipo, eu caio nesse tormento, digamos assim, sempre, é que, assim, a nossa alma, ela nunca enche a gente de perguntas, a nossa alma, ela não fica com pensamentos repetitivos, compulsivos sobre uma mesma questão, sobre uma mesma pessoa. Costumo dizer que a alma, ela é antiga, então ela é que nem uma senhorinha, ela fala baixinho, enquanto o ego é novo, porque ele é dessa vida, ele é jovem, e ele fala gritando, né? Então ele faz um monte de perguntas, ele fica questionando a mesma
coisa, atormenta a gente, mas será que não sei o quê? Mas você viu que, tipo, nunca que a nossa alma não vai fazer nada para nos fazer duvidar do nosso próprio valor, né? Então sempre que a gente tem pensamentos compulsivos, pensamentos de raiva, pensamentos negativos no sentido de querer se vingar de alguém, isso não vem da alma. Por mais que a alma esteja ferida de outras vidas e está aqui para trabalhar, ela sabe quem é cada pessoa que passa pelo caminho dela, né? Então toda vez que a gente tem uma vontade de vingança, toda vez que a gente quer brigar, toda vez que a gente quer fica repetindo aqueles pensamentos, é o nosso ego ferido, é uma ferida que está ativada e a máscara do ego está grudada ali, não quer sair de jeito nenhum, não deixa a gente enxergar, né? Então, parei aqui porque a moça estava falando muito alto no alto-falante. Então, o mais importante é a gente saber que todos nós temos essa configuração, digamos assim, de alma e ego. O ego é extremamente necessário e quando a gente entende isso, que todos nós temos esse ego ferido e tal, e estamos aqui para trabalhar isso, a gente automaticamente fica muito mais fácil de se perdoar, né? Então, nós não somos este ego ferido, nós não somos esse ego bagunceiro que fica querendo que a gente faça, que brigue e tal. Nós somos o eu sou, né? Eu sou o eu sou, ou seja, eu sou essa essência de alma, esse núcleo do meu ser. Isso não muda, né? O que vai mudar são os 3 corpos, digamos assim, externos a cada encarnação, né? Então, eu sou o eu sou. Tudo que eu passo, esses outros corpos eu lido a cada encarnação. E eles vão sendo trabalhados e cada vez melhor trabalhados, digamos assim, de acordo com o nosso nível de consciência, né? Então, assim, quando eu penso que eu estou fazendo o meu melhor possível e eu estou cada vez mais trabalhando em entender essa integração e depurar essas dores, né? Mais eu me perdoo e mais eu tenho paciência em relação ao meu processo, porque eu sei que são muitas vidas, né, para evoluir e que nós estamos num momento único da nossa história de alma, da nossa história desse planeta, né, de Gaia, porque é tudo muito acessível, né, estamos, digamos assim, aumentando, expandindo a nossa energia, e nunca antes na história do planeta foi possível viver o que estamos vivendo hoje, né? Então vamos aproveitar ao máximo essa oportunidade de todas essas informações que estão disponíveis, né, aqui pra gente, para continuar trabalhando e vibrando sempre assim, sempre na energia do amor e do perdão, né? Principalmente em primeiro lugar, amor e perdão por nós mesmos, né? Amando e acolhendo o ego da vez, digamos assim, né? O ego dessa encarnação, com todas as suas máscaras e ao máximo aí se conectando com a alma para colocar o ego no lugar dele, ou seja, o ego é uma ferramenta de evolução a cada encarnação, né? Eu sou o eu sou, né? Então, assim, o importante é a gente manter em vista quem sou eu realmente, né? E não achar que eu sou uma péssima pessoa porque o meu ego ferido tem uma reação X, né? Eu sou uma péssima pessoa porque naquele não. O importante é entender por que eu reagi daquele jeito e acolher sim a possibilidade que eu ainda vou continuar reagindo dessa forma mais algumas vezes até que eu consiga me livrar, digamos assim, realmente dessa dor, para não ter mais esse tipo de reação, até que eu consiga pegar aquela crença que está tão enraizada e ressignificar aquela crença, né? Então, assim, quando eu sei, por exemplo, de onde vem essa crença de que homem nenhum presta, que não vem de mim, né, que vem da minha mãe, da minha avó, eu ressignifico aquilo, né? Não, sim, existem muitos homens que valem a minha confiança, sim, nenhuma pessoa é igual, nenhum grupo de pessoas, né, é igual. Então, assim, eu consigo ressignificar isso, né, e mudar, digamos assim, mudar a lente, né, em relação àquele tema. Só que isso é um trabalho constante, né, mas o importante é saber que eu sou o eu sou, né, eu não sou o ego, eu não sou esse, eu estou este mental, eu estou neste emocional e eu estou neste corpo físico, mas eu sou o eu sou. Nessa energia de amor e perdão, a gente honra, né, e se ama e se acolhe durante essa caminhada. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido um pouquinho mais esse tema bem complexo, mas a gente vai tentando, né? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.